Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da Paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Que alegria chegar até você mais uma vez através do nosso programa Fé e Vida, toda sexta-feira aqui pelas ondas da Rádio Verona, levando a palavra de Deus aos lares, às comunidades, ao campo, à cidade, ao coração de cada um de vocês. A palavra que transforma, a palavra que modifica e a palavra que restaura a nossa vida, o nosso coração. Que Deus abençoe você que nos acompanha agora, talvez começando o dia, no trabalho, em casa, na estrada, nos afazeres de casa, onde você estiver, saiba que Deus passa pela sua vida hoje e chama você pelo nome. E neste dia de hoje, a palavra de Deus está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Então vamos já ir procurando a palavra de Deus, que vamos acolher em nosso coração como um terreno bom, que quando nós acolhemos a palavra em um terreno bom, ela dá frutos e frutos em abundância. Por isso que nós precisamos também acolher esta palavra em um coração preparado para acolher, porque quando está muito sufocado o nosso coração de tantas coisas do dia a dia, acaba que essa palavra não faz o efeito que deve fazer, que é o efeito transformador na nossa vida. A palavra de Deus, ela transforma o nosso coração. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, vamos acolher esta palavra que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, para que esta palavra transforme o nosso dia, a nossa vida, as nossas atitudes, porque é isso que o Senhor nos chama a fazer através da palavra que nós vamos escutar hoje, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Vamos escutar o que o Senhor tem a nos falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu à montanha e chamou os que ele mesmo quis, e foram até ele. Então constituiu 12 para estarem com ele e para enviá-los a anunciar com autoridade de expulsar demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este evangelho é profundamente bonito e também atual. São 3 movimentos importantes que nos ajudam a compreender a nossa fé e a nossa missão. O Senhor ele chama pelo nome, é o próprio evangelho que ele chama ali os 12 para seguir. Primeiro, Jesus ele subiu a montanha e chamou os que ele quis. Ele subiu a montanha e chamou os que ele quis. A montanha na Bíblia é um lugar de encontro com Deus, é um diálogo com Deus, é um momento em que me retiro para ter esse contato, para ter este diálogo. Jesus ele sobe, reza e depois chama. Isso nos ensina que o chamado nasce da intimidade com Deus. Ninguém é chamado por acaso. O Senhor chama quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, a pessoa que Ele quer. Então, não há uma distinção. Esse perfil aqui, perfil A, não, mas o Senhor Ele acolhe a todos e faz esse acolhimento, esse chamado pelo nome de cada um de nós. Para que ficassem com Ele antes de enviar, Jesus chama para estar com ele. Antes da missão, vem a convivência. A fé não é só fazer coisas para Deus, mas é caminhar com ele. Não é somente usar os dons que Deus nos dá e colocar a serviço dele, mas é sobretudo caminhar com ele. É ter essa intimidade com o Senhor, para que de fato eles possam viver nesta proximidade. Ouvir a sua palavra, confiar, aprender no silêncio e também na oração. Terceiro, e para enviá-los a anunciar. Deus chama, mas também Ele envia em missão, envia para viver essa experiência do amor, de anunciar, de testemunhar o amor de Deus na sua vida, para que outras pessoas tenham também esse encontro. Quem está com Jesus, ele não fica parado. Quem tem um encontro com o Senhor não fica no comodismo, mas quem tem esse contato com o Senhor, certamente tem esse movimento da fé, né? Então, aquele que tem um contato com o Senhor, que deixa ser encontrado por Ele, ele vai sempre seguir por um outro caminho. Não o caminho do comodismo, não o caminho da paralisia, mas o caminho do movimento, o caminho da ação, o caminho de obras pela fé. Então, quem tem esse encontro pessoal com o Senhor não fica isolado e não fica parado no comodismo. Então, quem está com Jesus não fica parado, é enviado em missão. Todos nós, pelo batismo, somos discípulos missionários, na família, no trabalho, na comunidade. A missão ela não é partir somente, mas é sobretudo ser missão. Então, a partir do santo batismo, nós somos chamados, somos também enviados com esse compromisso de evangelizar. Anunciar com a vida, com atitudes, com gestos concretos de amor e de perdão. É isso que nos dá a certeza de quem nós estamos servindo. Os nomes dos apóstolos nos lembram que Deus chama pessoas simples, com limites, mas sobretudo cheios de fé. Pessoas simples, com limites, mas cheias de fé. É assim também hoje, Deus chama você, do jeito que você é, para ser sinal do seu amor no mundo, para ser sinal do amor de Deus no mundo. É assim, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos olhar para esta palavra de hoje, que o Senhor nos chama e envia. E muitas vezes a missão, quando bate a nossa porta, nós até mesmo questionamos. Mas por que eu não tenho essa capacidade, né? Então isso muitas vezes é um fracassar na fé, porque se o Senhor nos chama, Ele nos capacita para seguir com fidelidade. Se Ele nos convida, Ele nos dá a capacidade de seguir com fidelidade. A gente precisa somente da fidelidade, porque o Senhor vai
nos capacitando, nos enviando e vai nos enchendo da sua graça, do seu amor. Peçamos ao Senhor a graça de escutar o seu chamado todos os dias, que nunca nos falte o desejo de estar com Ele e a coragem de testemunhá-lo, né? De testemunhá-lo. Muitas vezes as nossas atitudes elas mostram o contrário da nossa condição de cristãos batizados. As nossas atitudes no dia a dia, muitas vezes achamos que é a melhor de todas, mas eu não vou agir com misericórdia, eu não tenho compaixão para com o outro, eu simplesmente quero agir pelo rigorismo da lei, eu simplesmente quero agir como os fariseus hipócritas, mas não vou agir com a inspiração na palavra, a palavra que transforma. Por isso, muitas vezes é preciso rever as nossas atitudes, entender de que nós estamos errados e assim descer a humildade, reconhecer que somos falhos e que precisamos voltar e reconhecer que somos necessitados da misericórdia de nosso Senhor. Porque da mesma forma que precisamos da misericórdia, nós também precisamos ser misericordiosos. Precisamos ser misericordiosos para com o próximo, para com o outro. Não olhar com olhar de julgamentos, mas olhar com um olhar de acolhida, de amor, de proximidade. É assim, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos estar voltados para esta palavra, a palavra que nos impulsiona a viver a missão dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, da nossa comunidade. Então, não agir pelas nossas próprias ideias, mas agir segundo os valores cristãos, mas agir segundo a misericórdia de Deus. Não é somente apontar o dedo, mas é sobretudo acolher a palavra que nos impulsiona e que nos ajuda a viver esta intimidade com Deus. Escutar a palavra, meditar a palavra, é ter esse contato, essa intimidade com o Senhor que nos ajuda a viver todos os dias a grandeza do amor de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos chama e muitas vezes olhamos para o outro e diz: meu Deus, como é que o padre chamou aquela pessoa para ser da coordenação tal ou de alguma outra coisa, e não compreende, não entende de que para as decisões nós subimos a montanha para rezar e assim o Senhor nos dá o direcionamento e nos ajuda e nos inspira a viver com fidelidade o amor de Deus. A missão que o Senhor confia a cada um de nós, a missão que nos dá a vida, que nos dá a entender a grandeza do amor de Deus e do chamado que o Senhor faz a cada um de nós pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome, o seu nome, neste dia de hoje. Chama a colaborar com a missão, com a obra da salvação da humanidade inteira. Todos nós devemos ser esses colaboradores. Devemos ajudar o outro a chegar ao céu. Nós devemos ajudar o outro a compreender de que nós precisamos também ser esse canal da graça na vida do outro. Precisamos de amigo que nos leve, nos aponte o céu, nos aponte Jesus. Se essa amizade que nós temos muitas vezes, ela não nos encaminha para Cristo, ou não nos aponta para o Senhor, para o Cordeiro de Deus, assim como João Batista, ele apontava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se muitas vezes essa amizade ela está lhe afastando de Deus, pois é bom rever essas amizades que nos distanciam de Deus. Porque a amizade sincera e verdadeira é aquela que nos ajuda a chegar mais próximo de Deus. Aqui eu recordo também daquele passagem do Evangelho que fala do paralítico, que ele não conseguia chegar naquela casa e com a ajuda dos amigos ele entra pelo teto. E ali é uma fé ousada, mas é também a amizade, os amigos que impulsiona a chegar próximo de Jesus. É assim que nós devemos agir também no nosso dia a dia, né? Anunciando, testemunhando, apontando Jesus. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por abrir as portas do seu coração para acolher esta palavra, a palavra deste dia de hoje, que o Senhor nos chama
para seguir como discípulos missionários, para segui-lo como discípulos missionários. E assim nós assumimos esse compromisso desde o nosso batismo e vamos seguindo nessa fidelidade. Precisamos rever de tempos em tempos, todos os dias, a nossa condição de cristãos batizados que assume com fidelidade o amor de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por abrir as portas do seu coração para acolher a palavra que o Senhor trouxe para nós neste dia de hoje. Tá bom? Então, toda sexta-feira nós nos encontramos aqui no nosso programa Fé e Vida, 11 horas da manhã. É o início de um final de semana abençoado com a palavra de Deus. Então vamos confiar também a nossa vida, a nossa família, a Nossa Senhora. Ela que nos ampara, que também nos encaminha e passa à frente das nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por estar conosco toda sexta-feira e vão em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Um abençoado final de semana e até o nosso próximo programa.